eu vim morar pela primeira vez no Mato Grosso do Sul há 15 anos atrás. Aí voltei. Eu moro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E pela primeira vez. Depois eu voltei pela segunda vez. Então nesses inteirinhos a gente sempre vem aqui. Aí voltei. E agora eu estou de volta aqui novamente. Meu filho mora aqui. O único filho, porque o meu filho mais velho retornou para a casa do pai há 26 anos atrás num acidente de carro. E eu venho ficar com o meu filho que mora aqui. E agora estou aqui pela terceira vez. E pela terceira vez é a segunda vez que eu venho aqui. É com grande alegria que mais uma vez vamos conversar. Vamos conversar sobre uma passagem muito bonita, como todas do Evangelho. Vamos falar de um paralítico. Paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que no tempo em que Jesus andou por lá, era uma cidade grande, tinha 1.500 habitantes daquela época. Depois de 30 anos, Cafarnaum deixou de existir. E Cafarnaum era onde morava Pedro, onde morava Mateus, onde morava uma turma boa que andava com Jesus. Então Jesus sempre estava em Cafarnaum. E naquele dia tinha um paralítico. Jesus estava na casa de Simão Pedro, o apóstolo Pedro, e a casa estava cheia. Muitos doentes ali estavam. E nós sabemos que aonde estivesse Jesus, ali tinham muitos doentes. Só que a gente vai trazer para o presente. Aonde está Jesus, aí tem sempre muitas pessoas necessitadas. E eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que Jesus aqui está. Eu não tenho dúvida nenhuma nessa certeza. E aonde está Jesus, existem necessitados, porque todos nós aqui na terra somos necessitados. A grande maioria de nós que viemos habitar um mundo de provas e de expiações como é o planeta Terra, somos repetentes na matéria evolução. Não é a primeira vez que estamos aqui nesse mundo. Pode ser a primeira vez no Brasil, a primeira vez em Campo Grande, porque Campo Grande é uma cidade, é uma capital nova, embora já exista há muito tempo. Mas não é a primeira vez que nós estamos no planeta Terra. Já excursionamos por vários lugares no planeta. E nós sabemos que aonde Deus planta os nossos pés, nós devemos plantar flores. Aonde Deus nos coloca na nossa família, nós devemos plantar flores, porque os nossos grandes desafetos e afetos também estão na nossa consanguinidade. Por isso que irmão briga com irmão, mulher briga com marido, marido briga com mulher, filho briga com mãe, mãe briga com filho e pai também. Por quê? Porque nós estamos aqui para estreitar os nossos laços. Os nossos laços, que na grande maioria está na consanguinidade, ou por afinidade, ou pelo sangue. Se nós soubéssemos disso, quando nós olhamos para o nosso filhinho, a gente não fazia bilu-bilu, a gente batia nele logo. Então Deus permite que a gente venha gestar, muitas vezes um espírito que vai nos trazer de canto chorado. Mas Jesus aqui está. Quem duvida que Jesus aqui está, vá-se embora. Porque nós viemos de encontro a Ele e com toda a espiritualidade que trabalham desde, eu acho que é desde 77 que essa casa existe, que eu li ali, não me lembro, é isso mesmo, né? Então, desde esse tempo, quando pensou em alicerçar aqui, Jesus já estava aqui. E naquele dia, Jesus estava na casa de Pedro. E eram muitas pessoas, muitos necessitados ali procurando Jesus. Muitos necessitados batiam a porta. Pessoas cegas voltaram a enxergar. Pessoas paralíticas voltaram a andar. Pessoas de caretas
por processos obsessivos, por perturbações espirituais, ficaram livres. E a casa de Pedro era muito pequena, não cabia mais ninguém naquela casa. Pedro estava na porta da casa, muito satisfeito com tudo o que estava acontecendo. O dia foi pequeno, porque ali muitas curas aconteceram. E chegou um homem, um paralítico. Não tinha como aquele homem entrar pela casa de Pedro, porque não tinha onde. Então ele tinha 4 amigos que traziam aquele paralítico numa cama. E naquele tempo diziam que aquela cama onde levavam uma pessoa doente há muito tempo tinha o nome de catre. Na língua hebraica é um catre de dor, de sofrimento. E aquele homem foi levado ali por 4 amigos. Aí a gente fica pensando, vamos conversar um pouco sobre esses 4 amigos que tentam nos conduzir. Esses 4 amigos que desde o início de nossa vida aqui têm estado conosco. Eu não conhecia o meu pai. Eu sou filha de mãe solteira. A minha mãe me teve há 72 anos atrás, passou por processos de preconceitos, de tudo mais, que a gente sabe que uma mãe solteira vive isso até hoje muitas vezes, não é? E a gente, como sendo filho de mãe solteira, também sofria preconceitos, muito preconceito naquele tempo, entendeu? Hoje até que está mais fácil, amém, graças a Deus. E eu não conheci o meu pai. Minha mãe desencarnou de um câncer de mama. Eu tinha 13 anos quando a minha mãe desencarnou. Eu não tive irmãos. Aos 13 anos, como eu falei da outra vez, eu fiquei sem pai. Ele mesmo, a minha mãe tendo desencarnado, ele não procurou por mim. Ele não procurou e eu não o conheci. E naquele tempo a gente passava por muito problema, então me restou a orfandade sozinha. Ou eu ia para um abrigo, ou a minha tia, que amanhã vai ser aniversário dela, pegou para me criar, e os filhos dela, o Adilson e a Célia, passaram a ser meus irmãos, que até hoje eu os conheço como tal. Depois de algum tempo, há 40 anos atrás, eu me tornei espírita. Eu não era, eu sou de berço católico, minha família toda. E eu morava no sul do Pará, em Conceição do Araguaia. Eu casei e fui para lá. Eu fiz 50 anos de casada esse ano. Então eu casei e fui para lá. E inauguraram, e uma amiga minha me disse, Rora, está inaugurando uma casa espírita aqui em Conceição do Araguaia. Olha os amigos que vão nos conduzindo. Eu estou dando tempo de vocês irem pensando nos 4 amigos que conduziram aquela cama, os 4 amigos que estão nos conduzindo à luz, à libertação, ao entendimento melhor. Então chega para mim a Lúcia e fala comigo, Rora, está inaugurando um centro espírita aqui em Conceição do Araguaia. Até esse ano a casa fez 40 anos, eu fui lá no sul do Pará fazer a palestra dos 40 anos, eu não tinha voltado mais lá, amei voltar lá. E eu fui, quando eu entrei nessa casa, eu levei meu menino, esse que mora aqui, que agora está com 40 e poucos anos, ele tinha 2 anos. Eu levei ele na inauguração no meu colo, ele mamou até os 4 anos, onde eu ia eu tinha que levar. E eu fui convidada. Nisso que eu cheguei lá, eu não parava de chorar. Eu não entendi por que eu chorava e não conseguia controlar as lágrimas. Era uma emoção tão grande, era como se não fosse a primeira vez que eu estava numa casa espírita. Eu sou do interior do Rio, eu sou de Três Rios, perto de Petrópolis, e lá tem uma casa que tem 102 anos. E eu me lembro que o padre da igreja que eu frequentava a matriz, ele dizia, vocês não olhem nem para aquela porta, porque lá é a entrada do demônio. Veja só, a casa espírita era a entrada do demônio. Então nós criamos com isso, não podia nem olhar. Eu não sei se eu chorava porque eu estava pela primeira vez numa casa espírita por estar na casa do demônio, ou pela emoção, eu não sei porquê. E eu chorava sem parar. Assisti a palestra foi de Alberto Almeida, um companheiro lá do sul de Belém, que até hoje ele faz palestras por todo lado. E assisti a palestra maravilhosa, e fui na terça-feira, isso foi na quinta-feira, na terça-feira seguinte eu fui convidada a ir para
entender, para começar a estudar o livro dos Espíritos. Então, além de estar na casa do demônio, eu ia aprender tudo que o demônio ensinava, era isso na minha cabeça. E de lá para cá, eu já coordenei o estudo do livro dos Espíritos esses 40 anos. Se eu termino, eu vou da introdução à conclusão, coordenando durante o ano o estudo do livro dos Espíritos. Para mim, é assim uma descoberta. E cheguei na terça-feira. Na terça-feira, além de chorar, eu não parava de bater as mãos, tremer as mãos. Marcelo me colocou, que era o dirigente da casa, me colocou numa mesa, me deu um papel, um lápis e eu comecei a rabiscar. Aí foram essas 4 amigos que foram me conduzindo. Daí, nunca mais eu deixei a doutrina dos Espíritos. Foi a melhor coisa da minha vida. A melhor coisa da minha vida foi conhecer o Espiritismo. E passaram-se alguns anos, eu comecei a ver um senhor perto de mim, todo de branco, assim como nós estamos, vocês estão. E eu perguntei para o Marcelo, na época era o Renato, eu falei, Renato, está aparecendo para mim um senhor todo de branco, que eu não sei quem é. Você sabe quem é? Eu não, ele está aparecendo para você, pergunta você quem é ele. Ele não está aparecendo para mim. Aí eu fui e perguntei, quem é o senhor? O que o Senhor deseja? Eu sou o seu pai e eu preciso do seu perdão para prosseguir. Foi quando eu vi o meu pai pela primeira vez, há 40 anos atrás. Eu estou com 72, então 32, eu poderia ter o conhecido, eu não conheci. E aí a gente fica pensando, quem foi? E aquele homem estava naquela cama. Não tinha como entrar na casa de Pedro. Não tinha. Então o que eles fizeram? Eles tiraram a palha, as palhas que ali estavam, para que pudesse levar aquele homem até Jesus. Aí eu fico pensando, eu não quero saber de vocês, mas eu sei de mim. Quais são as palhas que eu precisei tirar e as palhas que eu ainda preciso tirar de mim para esse encontro com Jesus? Nós temos muitas palhas. Nós temos as palhas do preconceito, as palhas do orgulho, as palhas da vaidade que incomoda, porque eu sou vaidosa, mas essa vaidade eu acho que não incomoda você e nem a mim. É a outra vaidade, do eu ser mais eu, é essa. Então, quais são as palhas? As palhas das encrencas que ainda eu tenho com a minha família, as palhas da dificuldade que eu ainda tenho com os meus irmãos da casa espírita. Então a gente vai precisando tirar essas palhas que estão me incomodando de ir de encontro a quem? Quem é que estava lá na casa? Jesus. Quais são as palhas? Nós não estamos mais no tempo do confessionário, mas quais são as palhas que eu preciso tirar? Com aquela nora que chegou na minha casa, com aquele genro que chegou na minha casa, porque dizem nos bastidores espíritas que a sogra leva 500 anos para amar a nora e a nora leva 1000 anos para amar a sogra. Então, eu já estou no 999,5, graças a Deus. Então, a gente vai vendo dessas palhas com meu colega de trabalho, que muitas vezes me atrapalha, com meu vizinho. Quer ver uma coisa mais chata do vizinho que liga um som de uma música que você não gosta meia-noite? É terrível, não é? Daquele vizinho que você quer varrer tua porta, ele joga a folha da porta dele na nossa porta. Enfim, que nos incomoda. Do cachorro do vizinho que late a noite toda, quem não tem cachorro, e por aí adiante. Então, para vivermos nessa sociedade, nesse mundo, que quem é o modelo e guia? 625 do Livro dos Espíritos? Jesus. Para nós seguirmos esse modelo que é Jesus, eu preciso tirar essas palhas que estão atrapalhando a minha vida. Essa passagem foi lá atrás, mas eu acredito que a grande maioria de nós está se localizando nessa fala.
Porque a mensagem de Jesus, ela não é de ontem, ela não é de 2026 anos atrás, ela é atual e sempre será atual em nossas vidas. Porque hoje ou amanhã, nós estaremos de frente conosco. Ou alguém acha aí que não vai morrer no corpo físico? Alguém vai ficar para a semente? Não vai. Então, ou mais hoje ou amanhã, eu vou estar de frente comigo. Ou mais hoje ou mais amanhã, eu vou estar no espelho olhando para mim, que muitas vezes hoje eu estou deixando de lado. Então vamos tirar essas palhas, porque quem está nos aguardando lá dentro da casa é Jesus. E aqueles homens conseguiram tirar as palhas da casa. Quem são esses 4 homens? Esses 4 personagens que estão nos carregando para que a gente consiga ir de encontro a Jesus. Até quando nós seremos um peso morto para o nosso anjo guardião que está aqui comigo? Faz assim, eu não faço. Com o mentor da casa que fala comigo, faz assim, eu não faço. O coitado do meu anjo guardião tem dia que ele pede repouso e fica guardadinho lá, porque ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais ficar tomando conta de mim. O coitadinho sofre. E ele está ali tentando nos levar de encontro a Jesus, até que consegue tirar as palhas. Colocam o homem no meio da sala. Aí Jesus chega para ele. A única pessoa que fala o nome desse paralítico de Cafarnaum, nós temos essa passagem de Mateus, de Lucas e de Marcos, mas a única que fala o nome desse personagem é Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino. E Jesus chega para ele está lá na cama, foi carregado. Jesus está batendo para a gente, nós estamos na cama da acomodação. Nós estamos na cama de negligenciar a tudo que nós deveríamos não negligenciar. Vamos lá atrás, nos 10 mandamentos. Será que eu consigo cumprir 3 mandamentos dos 10 mandamentos? Será que eu consigo não matar, não roubar, não adulterar, todos? E Jesus está na minha frente, depois de 2000 e tantos anos que nós tivemos acesso a esses 10 mandamentos, que Moisés nos traz, 3000 e poucos anos, Jesus é 2 e pouco, vem Jesus. Veio Abraão, veio Moisés, veio Jesus, e Jesus, na sua misericórdia, nos manda Allan Kardec, a doutrina dos Espíritos, que tem como mandamento: eu não vim destruir a lei, que é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, e vem Jesus e diz ao próximo como a ti mesmo. E nós estamos na cama, eu não quero levantar da cama. A espiritualidade amiga aqui está vendo a gente, ou eu vou conseguir esconder deles? Eu vou conseguir esconder do meu anjo, da minha mãe que já desencarnou, do meu pai que já desencarnou, do meu filho que já desencarnou, que já vê aí a nossa essência, eu tenho certeza. E amanhã vou ser eu. Espero que não seja amanhã, mas amanhã que eu digo no futuro, que eu não quero desencarnar agora, quero ver meu neto ficar maior. Mas a gente vai. Um dia a gente vai. Quem é que não vai? Aí Jesus chega para ele, segundo Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, e fala o nome dele. Natanael ben Elias, que queres? Está falando comigo. Horaci, o que você quer? Umas pessoas me chamam de Rô, outras me chamam de Rora, outros me chamam de Horaci. E ele está falando, Horaci Correia Caldas de Oliveira, ele sabe tudo. O que você quer? O que você quer?
Porque Ele não vai nos impor nada. Já vê essa turma toda aí que está nos ensinando. Nós já excursionamos nesse período todo. Aqui não tem ninguém de primeira vez, não tem. Ou você acredita na reencarnação, vai-se embora, porque é um princípio básico da nossa doutrina. Pluralidade das existências, vidas sucessivas, que Allan Kardec nos dá o nome de reencarnação. Então ninguém está aqui de primeira vez. Ninguém. E nós temos que começar a corrigir, porque quando que nós teremos outra oportunidade? Aí Jesus insiste. Natanael, bem Elias, que queres? E está perguntando para mim, está perguntando para você, está perguntando para você, está perguntando para você, que queres? E Natanael olha para ele e pensa, ele olha para Jesus e pensa, o que eu estou querendo não é o que ele está querendo de mim, porque a verdade é essa. Será que o que Jesus quer da gente é o que nós estamos querendo? Aí Jesus vai e pergunta, queres andar? Queres andar? Aí ele olha para Jesus, ele pensa nos amigos que carregavam ele para lá e para cá. Se ele andar, ele vai ter que andar sozinho, não vai ter ninguém mais para carregar ele. Aí Jesus pergunta, queres andar? Aí aquele assim, bem não quero, bem quero. Se Jesus chegar aqui agora e perguntar, você quer largar isso que você tem aqui? Você quer largar? Você quer largar tudo isso? Quer sair por aí fazendo igual Francisco de Assis? Dando tudo que tem? Aí ele pergunta, queres andar? Ele demora a responder, mas ele responde, quero. Aí Jesus passa para ele 3 imperativos, 3 coisas óbvias de serem feitas. Primeiro, levanta. Está falando para a gente. Primeiro imperativo, levanta. Levanta da acomodação, levanta da preguiça, levanta. Segundo, fica de pé. Não é levantar e sentar não, fica de pé. Ficar de pé é olhar a desgraça no olho e falar, eu sou mais forte do que você. Você não vai me jogar no chão. Meu marido que está aí, enfrentou 16 tumores com câncer, 17. Mais de 230 químio, mais de 230 rádio. E ele enfrentou a tudo. Agora ele falou que ele olhou para o câncer e falou assim, olha, agora tu dá um jeito, vai embora, porque eu não quero mais olhar para você. Me larga, eu não quero mais. Ele fez tratamento quando da segunda vez nós moramos aqui no Hospital do Câncer. Hoje ele foi lá fazer um raio-x. Foi um raio-x? Foi. Aí, não quero mais. Levanta, fica de pé. É ver as misérias que eu ainda nado de braçada nela e não querer mais. Aí ele passa o terceiro imperativo. O primeiro qual é? Vamos lá, levanta. O segundo, fica de pé e volta para casa. Volta para casa. Voltar para casa, segundo a autora Amélia Rodrigues, é voltar para a minha realidade. É botar os pés no chão, olhar a desgraça no olho e ser mais forte do que ela. Compreender que Deus não nos impõe nada. Nós fizemos o nosso histórico. Quando nós chegamos aqui, estava tudo pronto. Eu fiz lá. Pode mandar que eu aguento, pode mandar que eu fico. Aí Jesus fala com ele. Levanta, fica de pé, pega a tua cama e volta para casa. Pegar a nossa cama e pegar a nossa realidade. A nossa cama é onde estão as nossas sujeiras. A nossa cama é onde estão os nossos erros. A nossa cama é onde estão os nossos equívocos. Ninguém aqui está aqui pela primeira vez. A gente vem fazendo coisas equivocadas há muito tempo. Jorge André nos diz
Se queres saber o que foi ontem, observa as suas tendências e aptidões de hoje. Não precisa de ninguém vir me falar. Não preciso fazer terapia, não preciso ficar diante de terapeuta, não preciso ficar diante do confessionário. Se queres saber o que foi ontem, observa as suas tendências e aptidões de hoje. Aí ele volta para casa, vai embora. Aí Pedro olha para Jesus, para a gente encerrar. Pedro olha para Jesus, Jesus chorava. Tu choras, Senhor. Aí ele pega Jesus pelas mãos. Ele hoje não vai mais trabalhar. Acabou. Quem aproveitou. Voltem para casa que o mestre vai descansar. E leva Jesus para a margem do lago de Genezaré. E aí Jesus baixa a cabeça e chora. E Pedro pergunta: Senhor, o Senhor chora? Depois de tantos feitos que aconteceram, o paralítico que ficou curado voltou para casa, quantas peles foram limpas, quantas pessoas passaram a enxergar, o Senhor chora. Aí Jesus olha para ele e pergunta: Pedro, o que tu achas que Natanael ben Elias está fazendo agora? Senhor, ele deve estar em casa comemorando com a família que voltou a andar, ficou curado. Não, Pedro, ele está numa taberna, e ele estava na taberna, cercado de mulheres de vida equivocada, com muita bebida, e dizia: ele me curou, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu sou dono do meu destino, não preciso mais daquela cama imunda. É isso que ele está fazendo, Pedro. Pedro, vai ficar a nossa última pergunta. Pedro, tu achas que eu vim à terra somente para curar corpos? Jesus veio curar a nossa alma. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, trazer para a nossa tela mental o semblante meigo e carinhoso de Jesus. E ele nos indaga: tu achas que eu vim somente curar corpos? Veio curar nossas almas. Traga para a sua tela mental o semblante daquela pessoa que você quer o melhor para ela. Um filho, mãe, pai, esposo, esposa. Jesus está aqui, ao nosso lado. A espiritualidade amiga é Emmanuel, mentor da casa. E todos os espíritos que trabalham aqui, o anjo guardião de cada um de nós. Vamos elevar o pensamento ao alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair na tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Protege e ampara, Senhor, cada lar aqui representado, os nossos filhos, netos, a nossa família. Adoça os nossos corações no amor, na fraternidade de um para com o outro, na solidariedade, e que todos nós possamos levar em nossos corações a certeza que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Muita paz a todos, graças a Deus.